Bonefish. Bonefish. A peace bone got found in the dinosaur wing. Well, I was jumping all over while my fuse was slowly shrinking. There was a jugular vein in a jugular. Olá, boa noite. Bem-vindos a um... Espera aí, repete lá. Não repete nada, agora assume. Começa assim. Não, repete. Agora começa assim, que é diferente. Começa assim que é diferente. Boa noite. Está tudo bem? Havia uma senhora que tinha 3 cães. O repete e o repete. Bem-vindos a mais um episódio do 3 graus de Carequice, aqui no meio de uma discussão sobre repetições. Melhor, muito melhor. Muito bem. O programa de hoje é dedicado à ideia dos formatos, um dos temas da famigerada lista que o André havia preparado. Os formatos de banda desenhada, logo à partida, é uma coisa que poderia ser discutida em várias dimensões, mas nós quisemos aqui pensar mesmo na ideia do formato físico, não é? O tamanho dos livros ou alguns aspectos da materialidade da banda desenhada. Eu, como professor Pardal, propus aqui aos meus 2 colegas lerem um texto para as pessoas que tiverem interesse nesta questão. Hoje existe muita coisa escrita, mas há um texto relativamente fundador, que eu vou ler o título inteiro, que é The Importance of Being Published, a Comparative Study of Different Comics Formats, do Pascal Lefebvre, que é um investigador belga bastante influente, e que foi um texto que ele escreveu em 2000 para um dos primeiros livros sérios sobre banda desenhada, que foi o Comics and Culture. Um livro bastante famoso quando saiu nessa altura, há 23 anos, incrível. Nesse texto ele faz um estudo, precisamente, é uma coisa relativamente curta, portanto não pode falar muito, de muitos detalhes, mas basicamente ele fala de uma coisa que todos nós compreendemos, que é, ao longo da história da banda desenhada, atravessámos vários formatos que são mais ou menos associados a um género, ou a uma época histórica, ou a um mercado nacional, e que esses formatos muitas vezes são influentes sobre a própria forma de se organizar uma história. Não só como é que se organiza uma página, não é? Como é que a composição de página pode ser feita, mas também como é que isso pode influenciar, ou, por exemplo, o tamanho da história, como é que essa história é lida pelo público, ou como é que ela é lida de toda maneira. Só para dar exemplos muito rapidamente para pensarmos sobre isto. Reparem, nós temos no início, no fim do século XIX e no princípio do século XX, nós temos, sobretudo na banda desenhada norte-americana, as páginas de domingo, que ocupavam um broadsheet, portanto um jornal do maior formato em si. As páginas de domingo tinham uma página que se ocupava toda essa área, não é? Os casos mais famosos, obviamente, o Little Nemo in Slumberland, por exemplo. Mas também muitas outras séries, por exemplo, que tinham uma vivência como tiras semanais, portanto um conjunto de 4 quadradinhos, classicamente, mas podiam ser mais ou podiam ser menos, a preto e branco durante a semana, de segunda a sábado, e depois no domingo, Sunday Page, ocupava uma página inteira. Alguns casos, o Popeye, o Crazy Cat, entre muitas outras, não é? Depois, nos Estados Unidos, por exemplo, temos um formato que apareceu nos anos 30 e que ainda hoje se mantém, que é o comic book, que começou precisamente como um reempacotamento das tiras de jornal, portanto era mesmo literalmente utilizar o material dos jornais, dobrar numa forma mais
compacta, pequena, e ser vendido de uma forma mais barata, primeiro oferecido, na verdade, mas depois vendido por tudo e meia, 10 cêntimos, e isso acabou por coalescer num formato que muitas pessoas ainda hoje seguem, não é? Ou seja, revistas mensais, mais ou menos de 20, 22 páginas, que saem acabei de dizer, todos os meses, não é? Mas, por exemplo, no Japão, temos formatos completamente diferentes. A maior parte dos episódios da mangá saem, regra geral, em episódios semanais, com uma dezena de páginas, numa lista telefónica. Eu tenho pena de estar a fazer gestos, porque, mais uma vez, repito, não tenho tudo à minha mão, mas eu poderia estar a mostrar esses exemplos, mas tenho a certeza que muitos dos nossos ouvintes terão bem em mente esses exemplos. Mas saem nessas listas telefónicas, que normalmente são deitadas fora, e depois, quando se reúne uma quantidade suficiente, sai aquele formato que toda a gente conhece pequenino, não é? De um livro de bolso, que é o Takonbon. E às vezes pode ter outros formatos. Na Europa temos, sobretudo por causa da influência franco-belga, mas outros mercados também, temos um formato clássico que é o dito álbum franco-belga, mas que também tem uma história bastante complexa, não é? Porque eram folhas soltas, que depois eram reunidas em álbuns. A palavra álbum vem mesmo da ideia, aliás, de albumina, mas não interessa, mas de colecionar essas folhas soltas. Depois, quando começa a aparecer a banda desenhada ou as folhas de banda desenhada soltas, como as imagens de Epinal, também eram colecionadas. E quando chegamos àquilo que nós conhecemos, o Ziggy Puss, ou mais tarde o Tintin, também são coisas que são publicadas em revistas e depois, quando há uma história completa, é reunida num livro. Também tem muito que se lhe diga, porque às vezes essas histórias têm um formato diferente quando é publicado em livro. Eu, por exemplo, posso mostrar aí um caso, engana barulhão, é a cadeira, estou numa cadeira velha. Por exemplo, agora, finalmente, nós temos acesso, isso também é uma coisa que podemos falar daqui a bocadinho, temos acesso às ditas edições arquivísticas, portanto, neste caso, por exemplo, temos um livro que reúne o Tintin no Congo no seu formato original, no seu primeiro formato, que não era no tamanho do álbum que nós conhecemos hoje. O que abre outra discussão, que é a ideia de recomposição, muitas vezes, de banda desenhada. Ou seja, muitas vezes existem coisas num formato e quando são reempacotadas para outro formato, isso acontece muito na passagem de banda desenhada inglesa para Portugal, banda desenhada francesa na América, banda desenhada italiana que vai para Inglaterra e assim sucessivamente, muitas vezes são recriados. Há até casos, às vezes, de redesenhados, não pelos artistas originais, mas pelas companhias que têm isso para estender uma vinheta ou uma coisa qualquer. Portanto, logo à partida nós temos aqui toda uma série de questões. Depois também podíamos falar sobre a questão dos formatos das nossas preferências, não é? De como é que nós gostamos de ler um livro, fisicamente. Por exemplo, hoje em dia existem aquelas, para ficarmos na BD norte-americana, existem aquelas edições de Absolute, não é? Ou depois tem outros nomes, peço desculpa, Omnibus e não sei o quê. Eu, por exemplo, na banda desenhada americana, mainstream, sobretudo, eu continuo a preferir o trade paperback. Esse, para mim, é mesmo o meu formato favorito. Ou seja, colecionem de comic books. De vez em quando tenho uma ou duas dessas edições de capa dura, maiores, etc. Mas o meu favorito é mesmo o trade paperback. É mesmo portátil, leve, tem um número de quantidade de páginas agradável para uma leitura completa. Normalmente as próprias histórias são organizadas em arcos para caber no trade paperback. Neste caso temos mesmo a história pensada já em função desses formatos comerciais. Portanto, havia aqui muita coisa a dizer, mas eu vou ficar por aqui. Acho que isto é mais do que suficiente como ponto de partida. Portanto, passava a palavra ao Gabriel, que penso que será a segunda pessoa a falar. Exatamente. Nós não traçámos assim nenhum plano, mas pronto. Deixa-me ver o que é que. É o desarmado. Eu é Estava que tão um bocado reivindiquei desarmado. ser o último. Não, mas pronto, acho que sim, também foste tu que deste o tema. Então, começar por onde? Em relação aos formatos, não é? Pegando na questão do norte-americano, teres dito que o trade paperback é o teu preferido, eu partilho dessa opinião. Há aqui uma questão, fugindo um bocadinho só ao tema, que é às vezes o formato versus o preço, não é?
estavas a falar nos Absolute e nos Omnibus. Eu lembro-me que uma vez o Omnibus do Planetary, que te oferecia os livros todos, não é? Estava a um preço que era incomparável comprando aquilo por trade ou por qualquer outra edição. Não é um formato agradável. Pode haver quem goste. Eu não estou... Em que sentido? Mais caro ou mais barato? Não, mais barato. Significativamente mais barato. Por isso é que eu adquiri. Dá muito mais prazer ler o Omnibus, não é? Enquanto... Aqui estamos a falar mais do formato enquanto objeto e não da sua importância no planeamento da história, não é? Porque aqui o Planetary não foi preciso reajustar nada. O Omnibus é um bocadinho maior, talvez, do que os trade paperbacks. Queria que ir comparar a grandes... mas as páginas são mais ou menos... A estrutura é igual. A grande diferença é que é um livro que tem uma grossura deste tamanho. Eu até brinquei... Eu sei que é uma coisa diferente, mas quando saiu aquela versão do One Piece, que é o livro com mais folhas no mundo, aquilo é mais uma peça para ser exibida do que para ser lida. Não sei se... Acho que falámos disso. É do Ilan Manuak. Exatamente. Acho que já tínhamos falado disso no programa. Mas pronto. Aqui o Omnibus do Planetary é uma coisa que é muito desconfortável de ler. É muito grosso, pesado. Eu acho que os trades flui realmente melhor. Mas pronto, não, em termos de planeamento de história, é um bocado igual. Não há aqueles exemplos que o Pedro dizia e que o autor do artigo também menciona, por exemplo, numa espécie de jogo de ténis, uma banda desenhada do Franquin, em que a bola, o movimento da bola de um jogador para o outro, aquilo perde quando ele reajusta para uma vinheta menor, em que tem que pôr as coisas uma por baixo das outras e não lado a lado. E então acho que isso começa a ser mais interessante discutir isto nos formatos, que é quando há esse tipo de alterações, a história pode perder. Eu acho que, enquanto leitores, todos nós conhecemos os formatos, mas um exercício realmente interessante é mesmo escrever para BD, ou fazer BD, desenhar para BD. Porque logo no início nós temos que saber muita coisa ligada ao formato. O tamanho da página, obviamente, não é? Para saber o número de vinhetas que podemos usar consoante o tamanho do desenho que queremos fazer. Também o número de pranchas, não é? Por exemplo, se vai ser... O Pedro estava a falar no número de páginas de um comic book, de um franco-belga, pode ser entre 42 a 64, qualquer coisa assim. Os tankobons têm mais, mas também são mais pequeninos. O que é que eu quero dizer com isto? O tamanho da história varia com o número de páginas e é importante saber desde o início, quando vamos escrever qualquer coisa, até onde é que podemos ir. O que é que podemos desenvolver naquele espaço, naquele tempo. Depois, além do tamanho das pranchas, também a organização, a posição, não é? Porque existem os fumetis muitas vezes e o André Oliveira já experimentou com... se calhar o André Oliveira aqui até foi dos que experimentou com mais formatos diferentes. O rock era assim um bocado deitado. Depois tens livros de diferentes tamanhos também, porque vais a muitos géneros diferentes e os géneros se calhar puxam-te por... Mas aí vou deixar o André falar, porque tenho a certeza que ele tem mais experiência aí, muita mais, também como é que ele escolhe o formato de antemão, se é que escolhe, ou se é obrigado a escolher, quem desenha, estou a brincar. Mas é um exercício interessante, realmente, quando se começa a fazer banda desenhada. Eu não sei se enquanto leitor pensava tanto nisto, mas quando comecei a brincar e a experimentar, a escrever para alguém desenhar, de repente surge uma data de questões que estão muito presas ao formato. E já não se julga um livro pela capa disto, mas julga-se pelo formato, não é? Mesmo hoje em dia, nós olhamos para um livro e percebemos logo se é a estrutura do Japão, se é a estrutura do norte-americano e o nosso cérebro associa a coisas, e pode estar errado, mas associa a determinado tipo de livro, até a determinada velocidade de leitura. O mangá, por exemplo, costuma ter um storytelling muito, muito dinâmico, é uma leitura muito rápida. Não quer dizer que concorde necessariamente com o autor do artigo que o Pedro mencionou, que eu acho que a frase mais polémica, mais discutível do artigo dele, porque as outras acho que são todas muito factuais e são de análise pura e dura. Diria que a frase mais polémica que ele tem do artigo, quero mencionar aqui também para jogar na conversa com vocês, que é um mangá lê-se e põe-se de lado, nunca mais pega naquilo, e um europeu francófono é para ler vezes e vezes sem conta. Eu já li o artigo há algum tempo, mas era qualquer coisa assim. Teria que ir confirmar. Essa eu achei que era a frase que dava para discutir mais. Porque acho que é válida... Claro.
Pronto. E mais coisas, não se... André, vou pensar aqui em mais coisas. Pronto, mais uma vez não preparaste nada, não é? Basicamente Não, tá, falou Não, bem, falou bem. eu não Bem. provei que li o artigo e tudo. Imagina, pá, a gente estava à espera que ele fizesse uma resenha ao Barco do Amor ou alguma coisa de alguma série de televisão e chegou aqui e está a dar referências e tudo, e muito bem. Então posso só dizer uma coisa, já que disseste isso, que é uma coisa Pode que sim, tem a ver senhor. com a forma, só que é na televisão. Tu Eu não vais sei falar se... vais falar do Barco do Amor, não Não, vais? não. Claro. Não, posso falar do Barco do Amor. O Barco do Amor, portanto, a televisão feita na altura do Barco do Amor e ainda muitos anos depois, tinha que cumprir um horário televisivo, não é? Portanto, os Ok. episódios tinham que ter num determinado tempo. Hoje em dia, com o streaming, não sei se já repararam que isso mudou completamente. É um bocado libertado total. Nós vemos uma série, já falámos daqui como o Bear, podíamos ter um episódio de 30 minutos e a seguir um episódio de 60 minutos. E isto antes não funcionava, não Isso é podia verdade. ser assim. E isto é Isso é formato verdade. também, mas não é de banda desenhada, por isso é que eu não falei. Sim, Mas já muito agora, bem. só uma coisa, quando estavas a falar de formato agora, estavas a falar de composição, que é um tema que já falámos sobre isso, não é? Já falámos da composição de página. E o Scott McCloud, por exemplo, apesar dos problemas que o livro de Scott McCloud algumas dimensões tem, ele identifica muito bem que os formatos muitas vezes convidam, em média, obviamente, a um número de vinhetas diferente. Por exemplo, a mangá, shonen, a clássica, etc. Usualmente é 3, 4 vinhetas. Os comic Sim. books, 5, 6 vinhetas. É claro que temos exceções. O Watchmen tinha Claro. 9 vinhetas, Watchmen etc. tinha 9, sim. E olhas para um livro do Tintin e é sempre 12 vinhetas, 13 vinhetas, etc. É muito... Não estou a dizer que não é possível fazer 13 vinhetas ou 14 ou 60 numa página de mangá, mas isso vai ser muito menos comum do que acontece. São coisas diferentes. Não, claro, atenção, eu estava a tentar falar do comum porque acho que ajuda também no formato. A exceção existe sempre, óbvio. Como é que ele chama? O Nick Drass. Eu não sei pronunciar o apelido dele. Drass. Mas não, sim. Portanto, o Sabrina, não é? Usa às vezes imensas vinhetas, não é? Pequeninas. Não tantas como o Chris Ware. Também consegue fazer vinhetas muito grandes ou muito pequenas. Não, claro que não, sim. Mas de qualquer das formas, dá para jogar com a composição no formato de diferentes maneiras. Seria impossível estar aqui a citar tudo. Eu estava a falar de uma forma realmente geral, como tu deste o exemplo do Tintin, um livro de super-heróis, do mangá. Porque exceções em todos os formatos há e formas de explorar diferentes. Mas não sei, acho que, e talvez por ser a maioria, ou por serem muitos anos disto, também há aquela questão de, às vezes, nós já pensamos num determinado formato quando pensamos num determinado tipo de história. Mas não tem que ser, podemos tentar dar a volta. Já falámos mais disso realmente na parte da composição, não é de brincar de fazer uns desenhos mais infantis numa história de terror, essas dicotomias, não tanto na forma. Aqui realmente é mais noutro sentido. Depois temos, não sei se querias falar tanto disto, acaba por ser de formato, que é outra coisa que estou a ir buscar ao artigo, que é o caso da tira do jornal. Okay? Vou falar só de 2 tipos. E vou falar só da tira, não estou a falar da página como do Winston McCay. Uma tira de um cartoon como a Mafalda, o Calvin e Hobbes, funciona muito bem num jornal, não é? E em formato livre, uma das coisas que o autor do artigo fala é, às vezes não funciona da mesma forma porque estamos a ler aquilo seguido. Claro que estamos a falar do King, do Bill Watterson, que não é o caso. Eu acho que ler aquilo seguido não continua a ser sempre espetacular. Mas realmente é um consumo diferente. Claro que nós podemos controlar esse consumo, não temos de estar a ler tudo seguido, mas é diferente ler aquilo diariamente, uma tira, ou estar a ler em formato livre. E o contrário, que eu lembro-me realmente disso, estar a ler tiras do Fantasma, super-heróis, e aquilo realmente sabia há muito pouco, porque não acontecia quase nada, não é? Era só um bocadinho da aventura, e sentia-se falta mais do formato de livro. E então, não só o formato enquanto publicação, desculpem, não só o formato enquanto publicação em livro, mas realmente o pensar no formato também para o meio em que vai ser exibido. Realmente há muita coisa aqui, às vezes acho que se calhar não podemos não pensar tanto nisso, mas quanto mais pensamos, mais questões e situações vamos encontrar em que o formato realmente é muito interessante, a forma como pode ser usado.
Muito bem. Então, o que é que eu tenho a dizer acerca disto? Primeiro, o texto do Pedro, o texto que o Pedro partilhou, apesar de eu não me lembrar de grande coisa, porque eu tenho esta capacidade, estou sempre a dizer, eu leio as coisas e imediatamente esqueço-me, mas serviu também para eu entender isto do formato de uma forma muito mais abrangente, porque quando eu escrevi, quando dei esta sugestão de tema, era muito mais o formato formal, propriamente dito, físico do livro. Mas este formato é uma coisa que pode ir muito mais longe, não é? Pode ir aquilo que o Gabriel estava a dizer, que é a construção das pranchas, pode ir na própria na noção de coleção, na noção de série, como é que isto se organiza num todo, não é? Quando a história, apesar de estar segmentada, como é que ela funciona como um todo. E, portanto, isto do formato acaba por ser giro, porque acaba por ir muito mais além daquilo que eu tinha pensado. O Chris Ware é um autor interessante por contrariar um bocado aquela ideia de esta página só pode levar tantas vinhetas, não é? Ainda hoje estou agora a fazer mentoria a uma equipa de autores dos Palop, os Palop não são angolanos, que estão a fazer, eu penso que são os dois angolanos, estão a fazer um livro de banda desenhada, não é? Ao abrigo daquela parceria, BD Palop. BD Palop. BD Palop, exatamente, o ilustrador dessa equipa perguntou-me quantas vinhetas, qual era o máximo de vinhetas que podia levar uma prancha. É uma pergunta difícil de responder, não é? O Chris Ware é logo, contraria um bocadinho aquilo que pode ser o preconceito, mas é verdade que há aquelas balizas e então ainda foi mesmo bom o Pedro ter começado a falar, exatamente para conseguirmos perceber quais é que são, também de onde é que vêm estes formatos, o formato que nós associamos mais aos Estados Unidos, aquele que associamos mais ao Japão, franco-belga, etc. O Gabriel falou naquilo que tem sido a minha experiência e eu tenho sido absolutamente ruinoso nisto dos formatos, porque os livros, não só a nível de temas, mas a nível mesmo físico, os livros não batem a bota com a perdigota. Alguns casos foi intencional, noutros casos foi mero acaso. Por exemplo, o Tiras do Baralho foi um livro que fiz com o Pedro Carvalho há uns anos. Isto começou a ser feito não sei se era o Tumblr, mas era uma rede social qualquer, em que nós estávamos a jogar com o scroll da vinheta, ou seja, a ideia era mesmo a pessoa estar a arrastar para baixo até chegar à última parte. Isto por acaso é aquilo que eu já tenho dito, que é, eu nunca identifiquei o ambiente online como favorecedor para a leitura de banda desenhada até tipo, pá, realmente para as tiras humorísticas faz sentido, porque é a única situação em que tu consegues olhar para uma tira e não vês a punchline. Vais ter que ir fazendo swipe ou scroll até chegares à punchline, porque quando abrimos um jornal estamos sempre a ver. O que é que Não, bem acontece? lembrado. Formato digital. Lá Pronto, está. isto foi feito para isso. Claro que nós fizemos 5 ou 6 e naquela altura nós somos velhos, não é? Valorizamos sempre a edição em papel. Dificilmente alguma vez iríamos deixar um projeto só na net. Pá, tirámos logo o projeto da net e começámos a apostar no livro. Mas eu tive uma ideia, e isto chama-se tiras do baralho, nunca ninguém percebeu muito bem porque é que se chama tiras do baralho. Mas a minha ideia era isto ser mesmo um baralho, era tipo, ser uma caixa com as tiras individualmente, como num baralho de cartas. E as pessoas tiravam e não sei o quê. Claro que esta ideia foi suprimida Foi para o pela, baralho. foi A para o ideia baralho e, portanto, o que aconteceu foi, tenho um livro publicado com este formato, com uma bela lombada em espiral, metálica, e chama-se Tiras do Baralho. Não interessa, mas isto aconteceu. O Volta, por acaso tem graça tu teres falado no Volta, também não há uma razão especialmente uh, específica para ele ter ficado com este formato. Eu poderia dizer, pá, isto há sempre duas maneiras, e eu na Faculdade de Belas Artes aprendi muito isso, que é justificar o conceito depois do conceito estar criado, ou seja, a pessoa tem a ideia e depois arranja ali floreados para explicar porque é que teve a ideia. Isto aconteceu, eu não sei muito bem porque é que isto ficou com este formato. Claro que eu posso dizer que isto pode favorecer
o movimento, porque é um ciclista e há aqui pranchas com muito movimento e que se calhar eu tirei algum partido da horizontalidade do formato. Mas provavelmente isto teria resultado também com formato vertical. Agora, o que eu sei é que isto, tanto o Volta como o Rock, provocaram algum desconforto por parte dos leitores na altura, e chegaram a dizer-me isto, que era, não sabiam como é que haviam de pôr isto na estante. E isso é uma coisa que eu realmente não consigo compreender, porque eu também tenho uma estante. Eu adoro ter uma estante variada. Detestaria ter aquelas séries todas muito Mas, certinhas. Quer dizer, divirto-me. Claro que aquilo que estamos aqui a ver, eu não faço mais do que 7 vinhetas, normalmente. Por acaso esta aqui, às vezes posso brincar um bocadinho, mas normalmente não abuso no número de vinhetas. É engraçado que essa queixa, vocês sabem que também houve quando, por exemplo, quando começou a ser publicada aquelas coleções de Levoar do as que saem telas gráficas. e que muitas vezes têm formatos desiguais, houve muitas pessoas que também ficaram descontentes. Mas isso, digamos, são aquelas pessoas que têm uma visão muito fetichista e muito arrumada dos livros e que de repente veem essa ideia de coleção e de uniformização completamente violada por uma coisa um bocadinho mais livre. Mas realmente, apesar de nós podermos imaginar que alguns dos livros poderiam sofrer alguma redução, algum aumento para um tamanho médio, alguns deles sofreriam muito. Por exemplo, o Fogo, ou Fogos, do Matotti, por exemplo, com o Kramsky, não é? Agora não me recordo, com aquele formato gigantesco, aquelas cores, estar a ser diminuído a um formato mais de bolso, perderia muito. Até podia ter o seu interesse, mas perderia muito, perderia muito. Por exemplo, eu detesto estar já a ser mais. Se calhar estou contra mim, falo, não é? Mas pronto, comecei a isto com a ideia de isto ser uma trilogia, e há de ser uma trilogia se eu for vivo. Vai sair o próximo Volta já este próximo sábado. Pronto, no final posso falar outra vez disso. Finalmente, graças a Deus. Graças a Deus não, graças a nós e graças a um amigo comum que deu uma boa ajuda na parte final. O livro vai sair, claro que vai sair exatamente com o mesmo formato, exatamente com o mesmo número de páginas, para eles ficarem bonitos, etc. Agora, é assim, o André é um excelente ilustrador, não é? Toda a gente reconhece, e eu neste livro puxei um bocadinho pelo talento dele. Mas no segundo eu puxei muito mais, porque não só porque ele evoluiu, porque eu sabia que ia lá coisas, pronto, fomos-nos conhecendo, eu sei que há coisas que ele gosta de desenhar e puxei muito mais pela arte dele. Eu já sinto este formato pequeno, porque sinto que a arte dele merecia, e vocês vão ver, merecia mais espaço. Mas pronto, agora também estou um bocadinho preso a este espartilho desta edição. É claro que quando escrevemos para formatos mais pequenos, temos que adaptar a nossa arte, contar histórias a esse formato, porque o que pode acontecer muitas vezes é fazer num formato normal e depois diminuir. Foi algo que tivemos especial atenção quando fizemos este livro, que foi um livro, isto é Crumbs, o diz os títulos. Crumbs, exatamente, o Miguel Pérez chamou-me a atenção que nós muitas vezes mostramos os livros e não dizemos os títulos. O Crumbs, que foi um livro que foi feito por uma série de autores portugueses quando íamos num dos festivais de Leeds que lá fomos. E este foi um livro em que houve especial atenção nisso, que é todas as histórias tiveram que ser feitas especificamente neste formato, com a legendagem e com tudo a ter que funcionar neste formato e nunca parecer que foi um redimensionamento à bruta para funcionar. É um desafio. Lembro-me quando o Geraldo Gelino nos convidava para entrar o fanzine efeméride, e era um fanzine da A3, nós tínhamos que fazer exatamente o mesmo exercício. E às vezes o que acontecia é que podíamos espraiar um bocadinho mais na escrita. Há esta coleção também, mais uma vez, isto é exatamente o mesmo tamanho do Crumbs, se não me engano, exato, é o mesmo tamanho, que é a coleção Livro da Minha Vida, da Ao Norte.
que é também bastante interessante. Isto aqui, pronto, é sequencial, penso que, não sei se houve algum autor que recorreu à vinheta, no entanto, não interessa, normalmente são homenagens destes autores a um filme específico. E é muito interessante, lá está, em vários níveis, no formato físico dos livros, no formato conceptual da coleção. Portanto, aqui a ideia de formato está em vários pontos. Eu acho muito interessante este tipo de coleções. Outro exemplo é a coleção Ruby da Chili con Carne. Chama-se Ruby, os livros têm todos exatamente as mesmas características e chama-se Ruby porque o Ruby é uma pedra preciosa, magnífica, mas fazem-se rubis artificiais muito decentemente a preços muito acessíveis e, portanto, por essa razão esta coleção ficou assim chamada. Eu compro sempre, tenho religiosamente estes livros todos. Pá, a Chili con Carne eu acho que tem sempre edições, algumas delas são mais seriadas, normais, capa mole, enfim, mas sempre bem feito. Mas estes livros têm toda uma série de características, de ter a lombada apenas com a cola. Os livros estão sim, cobertos, rodeados por um póster com a arte do autor. Aqui dentro começa-se logo com as sinopses e com a biografia. Portanto, isto tudo faz realmente uma coleção muito engraçada, muito interessante, com vários estilos. A Daniel Lima fez um, o Fábio Zimbres fez outro. Este aqui é do Yushi Yokoyama. Mas enfim, pronto, não é nível. Lá está, ele cabe muito bem na estante, fica muitíssimo bem na estante uns ao lado dos outros. Portanto, não é desafiante nesse ponto, mas é também muito interessante enquanto série. Pronto, é uma série que continua sempre, basta a arte adaptar-se àquilo que é a escolha editorial. Nós também somos fãs do Francisco Sousa Lobo. Este livro também é um livro que é interessante porque tem dois inícios, não é? É o deserto nuvem, um lado é nuvem, outro lado é o deserto, e o livro vira ao contrário e abre de um lado e abre do outro. É uma experiência, ler estes livros também é uma experiência, não é? Lembro-me também um livro que as minhas filhas têm lá em baixo, que é o Livro Inclinado, que é um livro muito antigo, e o livro é enviosado, é na diagonal, porque Peter News. exatamente, toda a história é um carrinho de bebé pronto, que numa subida começa a cair e então, à medida que nós passamos as páginas, é o carrinho de bebé a passar pelo homem de talha, a passar pela vizinha que está a pendurar as cuecas, etc. Muito Só interessante. que esse autor tem outro livro que está publicado em português também, mas por uma editora mais pequena, que eu agora peço desculpa que não me lembro, mas é a mesma editora, a do Manel, peço desculpa, que edita também o Príncipe Valente e isto é uma falha terrível, muito má. Mas é o livro do buraco, que é o The Whole Book, que é um livro que nunca poderia ser publicado por uma editora portuguesa convencional, porque é a história de uma criança que dispara uma arma, a bala faz um buraco e, portanto, vai atravessando as páginas. Portanto, o livro todo tem um buraco feito por uma bala. Portanto, como imaginas, Manuel Caldas, não é? Manuel Manuel Caldas, Caldas. estupidez, claro. Uhum. O livro do buraco. Sim, interessante, epá, isso é tudo. Peter Newell, falar mesmo antes dos anos 10, se não me engano. Portanto, é mesmo uma experiência muito interessante do formato do Codex ser explorado. Tu há bocado falaste de Chris Ware, claro, não pode deixar. Claro que nós aqui podíamos falar de muitos formatos inusitados. A Chris Ware tem o Building Stories, não é? Uma caixa que tem uma série de objetos. Mas eu queria chamar a atenção só uma coisa, que há bocado falaste, muito curiosa, sobre a ideia de trabalhar com o formato em mente. Isso é muito importante. Nós temos que, os artistas, sobretudo, têm que saber o rácio das páginas e isso tudo, claro, etc. O número, porque senão não cabe a história que queremos fazer. Mas estava a lembrar de um caso, que é um livro fantástico, que é, conhecem aquela antologia, o Kramer's Ergot, que é do Sami Arkham? Não. Ok, Não, a Kramer's Ergot era uma antologia de autores mais experimentais, independentes, norte-americanos, também com
algumas intervenções internacionais absolutamente espetacular. E as antologias era uma série, mas os formatos de livro sempre mudaram. Às vezes eram pequenos, aumentava, etc. E um deles, que é o número 7, se não me engano, é um tamanho gigantesco. É mesmo um tamanho igual às Sunday Pages, tal como aos livros do Peter Maresca, que é o editor do Little Nemo e não sei o quê, que são livros mesmo muito grandes. E, curiosamente, é uma bela antologia, mas o Chris Ware é o único que trabalha peças para funcionarem naquele formato. Todos os outros apresentam páginas que tu percebes perfeitamente que é para serem mais tarde colecionadas num formato menor e simplesmente aumentadas para caber naquilo tudo. Portanto, é um desperdício, digamos assim, ou seja, um livro que é impossível ler em pé, temos mesmo de deitá-lo, etc. E os gajos fazem simplesmente páginas com 6 vinhetas, estás a ver? Gigantescas. Uhum. Não é Pois, sem detalhe, não é? É pouco interessante. por acaso, uma das coisas que me perguntam mais em workshops e em situações em que eu estou a falar sobre banda desenhada a pessoal que nunca fez ou que fez poucas vezes, alguma coisa que eu reparo são duas coisas. Uma delas é toda a gente tem ideias para histórias, tem ideias para uma saga. É sempre uma saga, é uma cena gigante. Exato. E isso é meio caminho andado para não ser absolutamente nada, porque é tão grande, tão enorme, tão bigger than life, epá, Claro. que não dá. É mesmo, a pessoa sente-se perdida. E a segunda coisa que me perguntam sempre é como é que eu não escrevo demasiado? Lá está, pronto, depois é o passo a seguir, que é como é que eu consigo. É que eu tenho sempre vontade de escrever mais, e como é que eu consigo balizar as coisas. E eu sou um bocado, pronto, qualquer colecionador, quando há pouco estávamos a falar das estantes e a mania das estantes, qualquer colecionador tem um bocadinho de obsessiva ou compulsividade, apesar de eu gostar de caos. Eu, como colecionador, não sou um colecionador, mas como leitor, gosto de olhar para as minhas estantes e ver um bocado de jazz. Não gosto de ver, pá, demasiado, as coisas demasiado certas. Mas enquanto argumentista, há algumas manias que eu tenho. Uma delas é, como eu já aqui disse, gosto de saber como é que a história se chama. É a primeira coisa, ou das primeiras coisas, quando tenho uma ideia, é definir o título. E logo a seguir é definir o formato. Porque, por exemplo, agora mais uma vez, falando aqui desta ideia, da questão da mentoria, as pessoas começam a escrever as páginas, têm uma ideia de uma história, muitas vezes não têm a ideia tão agarrada como pensam. Começam a escrever as páginas e de repente vão na página 20 e ainda estão no primeiro terço ou na primeira cena da história. E aquilo que quando começámos e realmente estávamos numa situação um bocadinho mais caótica, uma das coisas que eu pedi à argumentista foi: tu sabes quantas pranchas é que tu vais ter? Por acaso, neste caso, o formato está definido, são 40 páginas. Então, eu preciso que tu definas a história o suficiente para que me digas, numa linha apenas, o que é que vai acontecer em cada uma destas páginas. E isto é importantíssimo porque faz com que uma pessoa, de repente, perceba o ritmo da história, perceba o que é que vai ter que deixar de fora. E é mesmo importante que nós consigamos ir domando a criatividade para não cairmos no total absurdo ou total aleatório. Posto isto, este livro é totalmente absurdo e aleatório, por isso é que foi também um enorme fracasso. Por isso é que eu digo, eu de facto sou o Qual meu livro, pior André? inimigo. Qual livro? Exato, o livro chama-se Deve ser o título. O Incrível Tarantantan de Balbino Esfutricador. Pronto, o título não ajuda, de facto. Mas como é que isto aconteceu? Eu e o Pedro estávamos sempre a tentar arranjar desculpas para fazermos coisas juntos. E então, havia uma revista chamada Viana, era uma revista de Viana do Castelo, Viana Social e Cultural, ou o quê? E os gajos deram-nos uma página para nós fazermos o que quiséssemos. Então, isto foi mesmo uma história feita página a página. Tipo, tanto eu como o Pedro não tínhamos absolutamente ideia nenhuma do que é que ia acontecer. Então, eu mandava-lhe muito rapidamente, isto era um bocado a Stan Lee, que era, eu dizia, olha, nesta página acontece isto e não sei o quê, e o gajo encontra uns aliens e depois os aliens comem um gato, comem o gato dele e vem a mãe e parece um monstro. O Pedro desenhava isto tudo e eu depois legendava, pronto, com a prancha como estava. Eu acho que isto até resultou bem, pelo menos a gente divertiu-se imenso
Claro que pá, isto acaba por ser muito para nós, o formato acaba. Eu queria que o formato fosse quase como livro para levar para a praia, porque até tem passatempos no fim. Curiosamente não se viu ninguém na praia com este livro, mas tem passatempos e tem tipo easter eggs, porque o livro tem imensos easter eggs e depois aqui há uma explicação dos easter eggs todos. Eu acho que é um livro divertido. O prefácio deste livro talvez é das coisas mais engraçadas que eu acho que escrevi, ou seja, eu rio-me a ler um prefácio que eu próprio escrevi, mas o formato é muito standard, não é? Isto é uma coisa com pontas de arame e é um livrito assim um bocadinho que passa despercebido, mas eu gostei, mas aparentemente não, acho que não vendeu nada de especial. Isso. Aí estás a falar da relação entre, aliás, o Gabriel falou sobre isto, que é a relação entre formato-preço ou a entrada do mercado. Lá está. Temos colecionadores que se queixam porque aí não é tudo igual, que sinceramente parece-me ligeiramente juvenil essa queixa. Se bem que eu entendo também, porque eu também organizo os meus livros, quando tenho uma coleção idêntica, também os ponho juntos, não é? Mas como tenho muita coisa que não é igual, obviamente que fica completamente desirmanada. Mas preciso de organizar. Há pessoas que não organizam. Aliás, eu tenho um amigo que até organiza por cores. Ou seja, tu olhas para as prateleiras e é tudo vermelhos. O problema é que eu depois não me lembro que era um livro e sei lá se tinha a lombada vermelha ou verde. Não vou conseguir descobrir o livro, como é óbvio. Mas tu estás a dizer desse formato que é pequeno, etc. Mas, por exemplo, deixa-me contrapor. O livro que o João Sequeira, eu e o João Sequeira fizemos agora há pouco tempo, em que se tirou partido de um autor com quem trabalhaste, não é? Que preenches o formato grande, mas também traz outro problema, que é o livro é um preço acima da média, tem um tamanho muito grande, e também há pessoas que vão dizer, mas isso é muito grande, e não sei o quê. Ou seja... é o que é, pois. É assim, estas queixas, para mim, entra por um ouvido e entra por outro. A questão, gostas do livro, vais comprá-lo e lê-lo. Esse tipo de coisas farrapadas não interessa. Portanto, o ser pequeno ou não quer dizer nada. Como diz muita gente, o tamanho não é. O que o André disse, o teu claramente não é para ir para a praia. Esse que tu estás a falar, não dá jeito. Sim. Mas eu aqui preferia estar preso, sobretudo, a esta ideia do formato, precisamente como a forma como ele altera a nossa percepção da história, não é? Exato. Ou seja, por exemplo, eu tenho um artigo, lá está o Drinking Game, eu também escrevi sobre isso, que é um livrinho que saiu das tiras de banda desenhada do Almada Negreiros, há relativamente pouco tempo, e eles resolveram publicar essas bandas desenhadas com um desenho por página. Ou seja, vendem, o título é Histórias de Desenhadas, a editora tem todo o direito de o fazer, mas o livro digamos, está a circular neste momento de uma maneira, criando a ideia que, o Almada Negreiros também desenhou histórias, e aqui tem um livro ilustrado com várias cenas, esquecendo que é uma banda desenhada, é mesmo banda desenhada, porque originalmente aparece numa página vários quadrados, lado a lado, se bem com uma estrutura um bocadinho mais livre do que aquela que nós utilizamos hoje, porque, óbvio, já se coalesceu a linguagem numa estrutura, portanto, ali é solto. Mas eis aqui, por exemplo, um caso gritante em que há uma reescrita da história, não é da história narrativa, mas sim da história de arte, não é? Oferecendo esta obra de arte, ou esta obra textual, visual, etc., com um formato diferente, para criar um prestígio diferente. Ou seja, não é bem banda desenhada o que ele fez, não é? O que ele fez foram histórias com imagens, percebem? Portanto, e o formato é cúmplice nessa ideia. Mas eu também conheço pessoas, muitos artistas, por exemplo, conheço uma pessoa que trabalhou durante muito tempo num formato, sobretudo belga, jornal, e que, quando começaram a aparecer as ditas graphic novel, reparem, com a palavra inglesa, ou seja, um formato de livro, também era uma pessoa que estava um bocado irritada a dizer, parece que há obrigatoriedade agora de fazer livros, quer dizer, parece que já não se pode fazer álbuns e sou obrigada a ir atrás do mercado para fazer livros. Por acaso agora faz livros. Ou, por exemplo, estou envolvido num projeto em que houve uma tentativa de discussão para conseguir um formato ligeiramente maior. Porque os autores, sobretudo os desenhistas, é que têm uma noção de, eu queria que este formato fosse maior, ou menor, ou mais estreito, porque quero experimentar uma linguagem de uma determinada maneira. E muitas vezes não há espaço porque
Há formatos que são mais caros, porque o papel é caro, a encadernação é cara, tudo isso. Por exemplo, às vezes a questão do formato não é só as pessoas comprarem e pôr na prateleira. É as próprias livrarias não sabem como expor, porque se o livro for demasiado grande ou demasiado pequeno, não é um tamanho standard para ocupar as prateleiras, seja elas deitadas ou mesmo na prateleira, da mesma maneira. Por exemplo, um conselho que eu dou sempre é, pá, se não estás a falar de fanzines e estás a pensar um livro, pensa no número suficiente de páginas que permita ter lombada e escreve coisas na lombada, mete coisas na lombada. Porque se for uma lombada só com uma cor sem nada, desaparece completamente na prateleira. Pronto, são estratégias, também têm a ver Olha, com... mais uma que eu queria ter feito no Tormenta. Aliás, e acho que o João Sequeira até estava de acordo comigo. Nós não queríamos ter nada na lombada, porque a nossa ideia era que o livro se perdesse nas estantes e que, pronto, líamos aquilo. É um livro muito especial, não é? Então as pessoas compram, leem, deixam nas estantes e fica lá perdido 5, 10 anos. E depois, olha, está aqui outra vez, ler outra vez. Queríamos mesmo que o livro não fosse... passasse em contas, não é? passasse fases de hibernação. Mas por acaso estás aí a falar, há um formato particularmente engraçado e que me obrigou a fazer um exercício que eu nunca tinha feito, que é o formato da Aces Weekly, quando eu participei Sim. com o Ricardo Drummond na Aces Weekly. O formato é especial em vários aspectos. Para já é um formato horizontal, isto é para a net, pronto, mas pouca diferença faz. O formato é horizontal, portanto eu trabalhei mais ou menos como trabalharia se fosse um formato print, mas é feito, portanto, a história terá de ter sempre 21 páginas em séries de 3. Ou seja, são 7 semanas em que cada capítulo que sai em cada uma das semanas tem que ter 3 páginas. Isto é muito engraçado, porque o gancho funciona de 3 em 3. Não é fácil, foi um exercício difícil partir a história para funcionar desta forma. Eu julgo que funcionou, mas nós estamos habituados a trabalhar mais em ganchos da página da direita funcionar como gancho para a página da esquerda, não é? E aqui foi muito diferente. Mas é um formato mesmo especial, mesmo fora do comum e deu-me muito gozo fazer. Curiosamente, é uma história que eu acho que pouca gente viu. Não tenho ideia da quantidade de pessoas que adquiriu na altura o formato digital da história. Se calhar qualquer dia era giro fazer alguma coisa com isso. Mas pronto, Confesso que li, de facto, porque aquilo pagava-se e eu não pago. pronto. Tu chegaste a ver, não chegaste? Não, nunca Não, li. nunca viste. Ok, ok. Eu já não me lembro porque é que não comprei, porque aquilo tinha um sistema, o pagamento era um bocadinho, não era o não pagar, havia uma coisa qualquer que eu fiquei desconfiado, ou então também anhava, não podia ser algo que não percebia, que é muito comum também, não perceber. Eu vou ver se arranjo isso. Mas era giro público, ou fazer nem que fosse uma edição Por limitada, não acaso, sei. eu aqui não estamos a falar, há muitos formatos aqui, eu por exemplo, deixa-me só falar de 3 formatos rapidamente, que tenho alguma nostalgia, porque são coisas muito curiosas, que é, isto não é um formato muito típico, mas não sei se sabe o que é que são as Tract Bibles, e havia as Chick Bibles, que são revistinhas ao comprido, oblongas, é assim, Uhum. oblongas, mas de capa mole, que são normalmente tratados religiosos. E há uma coisa com tratados religiosos americanos de evangelistas. Eu tenho essa, não é coleção porque isso continua a ser produzido, mas eu uma vez, em 1999, fui a São Francisco e comprei uma coleção para aí de 100 dessas coisas. Era mesmo uma caixa que tinha isso tudo. E li aquilo de uma assentada, que deu uma dor de barriga gigantesca. Porque é a mesma coisa sempre a dizer que estás a pecar, utilizas tatuagens, estás a pecar, és homossexual, estás a pecar, cortaste o cabelo de lado, estás a pecar, pronto, e é sempre o inferno, tens que acreditar em Jesus. É a mesma coisa doentia daquelas igrejas evangélicas norte-americanas, super moralista, etc. Mas é um formato bastante curioso. O Christopher Sparandio, por exemplo, um autor, estou a falar dele, não só porque conheço e estive com ele há pouco tempo, porque ele esteve em Portugal, porque está uma exposição dele na Tinta dos Nervos, que eu aconselho a visitar. Ele também trabalhou algumas coisas nesse formatinho, não é? E é um formatinho muito engraçado, porque é uma espécie de mistura de panfletário, segredo, há ali coisas bastante interessantes. Um outro formato curioso, que também tenho algumas saudades, é aquele formatinho
que é mesmo um formatinho, que era muito pequenino, portanto há 5, há 6, portanto há 6, que nos anos 70, 80 era muito utilizado para bandas desenhadas pornográficas, etc., coisas espanholas, americanas, às vezes portuguesas, com coisas muito mal desenhadas, mas que tinham um charme do mal que eram, estão a perceber? Sobretudo as mídias porno chanchada. E outro formato que eu também gostava muito em criança, e tenho isso tudo guardado, é o dito gibi, o formato das revistas brasileiras, que tinham um formato muito particular, as revistas da Disney, da Turma da Mónica, etc., que tinham, eu agora, claro, é a nostalgia a falar, mas tinham um formato muito... Os designers às vezes utilizam uma expressão que é ter mão, ou seja, tem a ver com a ergonomia de um objeto, não é? Que é, fica bem, agarra-se bem, folheia-se bem, tem uma ergonomia bastante interessante. E os gibis, de facto, não é um formato nobre, não é? O tipo papel é barato, etc. Mas tem ali qualquer coisa de intimista, mais uma vez, da coleção infantil, da revista que se dobra, viras a capa, fazes o que quiser com elas. Também é uma coisa... São sensações interessantes. Eu E é um também comecei a formato... ler... Sim. Eu também comecei a ler os super-heróis um bocado nesse formato, que era o que tínhamos, que chegava às pavelarias. Morumbi, etc. Dessas coisas todas. Olha, mas é um formato super eficaz. Eu, quando era miúdo, era o formato por excelência e a minha filha adora e tem... E é um formato, lá está, ela tanto Mas ler que às vezes os livros vão... Diz. os super-heróis é recomposto, não é? Porque os super-heróis eram maiores e depois eram postos assim, não é? Exatamente, isso é interessante por causa do formato, sim. Eu gosto da ideia de... São livros, claro que são para estimar, mas, epá, inevitavelmente com a leitura e com o tempo e com a releitura, aquilo esgota-se. E não faz mal nenhum de ir para reciclar e venham outros. Ou seja, sinto mesmo que é para ler. Pedro disse, não era papel de grande qualidade. Não. Isso faz parte precisamente do processo original de leitura. Eu falei um bocadinho das Bíblias japonesas. A maior parte das pessoas deita fora aquilo, tal como deitam fora o jornal, não é? Compras o jornal hoje, acabas de ler e deitas fora. Eu sei que há pessoas que guardam, obviamente. E, claro, muitas vezes o que acontece é ver ocidentais burros, como eu, por exemplo, que no Japão encontram aquilo no caixote de lixo e de repente vê um gaijin a vasculhar o lixo para levar essas coisas, não é? Mas é precisamente essa ideia de que é ler, deita fora, depois podes colecionar mais tarde, noutros formatos, mas lá está. Muitos de nós também fazem o mesmo, não é? Que é ler um formato, se calhar, um bocado mais comercial, e depois só uma edição de luxo, ou com capa, ou especial, ou não sei o quê, e também compramos porque sabemos que queremos aquela coisa arquivista. E eu, por exemplo, eu já falei do arquivo 2 vezes, não quero entrar porque isso é outro tema, que é a possibilidade que nós temos hoje em dia, que não tínhamos até há cerca de 20 anos, mais ou menos, que é esta... que eu também peço desculpa, mas também escrevi várias vezes, que eu chamo sempre a recuperação da memória, que é, agora temos acesso a muitas edições de coisas antigas, traduções, etc., que eu nunca pensei que tivéssemos acesso. De repente podemos ter as obras completas do Popeye, toda a tira do Popeye, todas as tiras do Crazy Cat, em formatos muito bonitos, com capas de cruiseware, etc. Quer dizer, isso também não era uma coisa muito comum. Agora há a ideia de recuperar. Repara quando estávamos a falar do Winsor McCay, do Crazy Cat, estamos a falar de autores que trabalhavam para o jornal, trabalhavam para um formato para deitar fora. Não havia, Sim. quer dizer, eles haveriam 1, 2, 3 pessoas que colecionavam, mas a esmagadora maioria deitava fora. Estes gajos estavam a trabalhar para uma coisa que sabiam que passado um ano ninguém tinha na mão, não é? Não era para colecionar, era para deitar fora. É impressionante, não é? Sim, acho que nunca tinha pensado nisso. Não, mas é verdade. E nós todos estamos preocupados com uma merda que fiz no Instagram e estava a colecionar para que lessem mais tarde. Meu, caga nisso. Quem não estava preocupado, estás tu. Enfim. Exatamente. Não, e precisamente por ser o Winsor McCay é que uma pessoa pensa, ok, realmente esta figura tão influente, há muitos anos atrás estava a fazer coisas que sabia que o malta lia lixo. Só um ponto, pelo menos antes de fecharmos, eu não consegui, tenho estado aqui a pensar num exemplo, e o exemplo que arranjei, ou os exemplos que me vieram à cabeça, não é
tão ligado ao formato, mas estava a pensar se haveria situações em que o formato era mudado pela questão económica, como o Pedro estava a dizer, e é verdade, nós vemos um livro, automaticamente não é só saber se é francófono, se é japonês, mas também sabemos o preço, não é? Nós vemos pelo tamanho, se é capa dura, se é capa mole, e se algum formato já foi alterado em publicações para tornar o preço mais baixo. E os exemplos que eu me lembrei, vou pegar só num, foi o do Fun Home, quando saiu em Portugal pela Contraponto, eles tiraram o azul. É um livro que tem tons de azul, eles tiraram, ficou inteiramente a preto e branco, é mais barato produzir. E a capa, a Mas, própria capa não era nada igual à original. exatamente, e o tipo de papel, e depois podemos ir pelo mouse, com o tipo de papel, a cor, mas aí o tipo de papel, a cor, não estava a ir a nenhum exemplo mais de formato. Formato não sei Mas se há tens muito necessariamente. exemplo. Olha, a própria Marvel publicava livros de bolsa preto e branco das suas tiras. Nos anos 70, eu tenho um ou dois, porque aquilo é trash. Ok. Mas, sei lá, pegavam numa série qualquer e republicavam num formatinho de bolso, barato, preto e branco. Precisamente para, lá está, como dizem mesmo em inglês, repackaging, para vender mais uns trocos mais baratos, pronto, para ler e deitar fora. Coisas desse tipo. Isso existia, sempre. Não, fazia-me todo o sentido que existisse, mas não tinha assim exemplos tão bons, era só isso. Não, podia existir mais, na verdade, podia existir mais. Houve uma coleção, por exemplo, há uns anos que era do Correio da Manhã, muito antes de aparecerem estas coisas das novelas gráficas, uma coleção do Correio da Manhã, por exemplo, que era mesmo papel, pá, as lombadas eram em papel mole e não sei o quê, em que pegaram numa data de coisa, sei lá, Lucky Lux, etc., e depois punham num formato pequeno. Houve duas coleções, mas uma delas era formato GB. E ler, por exemplo, ler um Moebius, que o gajo está habituado a franco-belga e de repente está num tamanho de GB, aquilo está tudo compactado e o texto, mas não deixa de ter o seu charme também, sabes? Não deixa de ter a sua piada de ver aquilo naquele formato quase. É o mesmo que ver um filme épico num telemóvel, estás a ver? Pronto, tem uma dimensão interessante. A maior parte delas não são interessantes, mas enfim. Bom, acho que estamos aqui um bocadinho esticados já. Sim, só uma última coisa. Pronto, dou uma nota para o Francisco Sousa Lobo e para os seus palácios por ter tido a coragem de publicar uma série, não é? Uma publicação em que cada exemplar ou cada número era com um formato diferente. Ele fez um deles era em formato de jornal, outro é livro, etc. Este já é um livro um pouco diferente. Enfim, isto para um colecionador, quem conhece e gosta das coisas do Sousa Lobo, quer lá saber, isto seja assim, até valoriza. Mas lá está, para o pessoal mais purista, não digo purista, mas mais fechado, digamos, não sei. Isto se calhar é um bocadinho, é um problema que estamos a criar, não é? Com estas séries todas maradas, mas pronto. Mas mostra que se corre, pronto, que correu este risco e ainda bem. Por favor, não se prendam aos tamanhos, não é? Nos formatos, né? Muito bem. Ora, Já agora uma nota também para a Joana, quando falaste nos livros da Chile, porque eu penso que ela estará envolvida, se não em todos, em quase todos, no design, e realmente os livros da Chile, nota-se, eu acho que são muito bonitos, a qualidade, consoante cada coleção, cada coisa, as coisas são feitas adequadamente, pensadas para aquele formato, novamente, e eu pessoalmente também gosto muito. sim senhor, também, subscrevo. Bem, que livros é que estão a ler? Eu posso não estou a ler começar, nada. terminar, vou só pôr um, já o li, entretanto. Já o tinha a semana passada e não pus aqui, mas foi depois logo a minha leitura a seguir, que é o Mangusto da Joana Mosi. E eu estava aqui a preparar-me para a grande piada, que estava à espera que isto fosse sobre castanhas, não reparei que tinha um N aqui, pensei que era o Mangusto. Estou a brincar, eu esforço-me, eu sei que não resulta, mas eu esforço. Mas não, pá, isso também não ajuda, tu depois destróis logo a tua tentativa de humor. Dizes, pá, isto não presta. Mas Tens razão. Mas o livro presta, eu já li, gostei, e fica aqui, passo-vos a palavra. muito bem. Eu não estou a ler nada, quer dizer, nada que possa ser mencionado aqui. Estou a ler outras coisas. É aquelas cenas que o Pedro estava a recordar, aqueles livros pequeninos de não sei que chachada. Sim. Exato. Estou a adorar. Olha, E tu, eu Pedro? antes de
falar de 3 livros muito rapidamente. Eu gostava de avisar as pessoas, claro, vem aí o Festival da Amadora, valha o que valha, tem várias exposições, algumas delas parecem bastante interessantes, obviamente. Não vou mostrar preferidos, mas há coisas que me interessam. Mas devias. Mas também gostava de chamar a atenção que há uma exposição na Festa de Ilustração em Setúbal, que fui eu que organizei porque é um projeto meu, que é o Cthulhu Sadino, uma banda desenhada que eu estou a fazer com o Marco Gomes e Daniel Maia. E também está a decorrer no Festival Fólio em Óbidos a exposição Flexagno, onde se mostra autores de banda desenhada contemporâneos, alguns dos quais a maior parte das pessoas que ouvem este programa poderão não conhecer, porque são jovens artistas mesmo muito, muito novas, que trabalham sobretudo no circuito de fanzines. Portanto, as pessoas que estão sempre a falar, dizer que não há coisas de banda desenhada, etc. Tem é que as pessoas ir visitar e não irem sempre aos certames de sempre. Onde se vai encontrar coisas porreiras, mas digamos que já conhecemos, não é? É bom ir às vezes arriscar ver coisas que conhecemos menos. E volto a repetir, na Tinta dos Ventos... Esses fanzines não dá para pôr na estante, têm todos tamanhos diferentes, pá, não vale a pena. É isso mesmo, não vale a pena. Ok, quanto aos livros que estou a ler, muito rapidamente, eu já acabei de ler, mas ainda não escrevi sobre eles, o novo romance da Gillian Tamaki e da Mariko Tamaki, o Roaming, que é o novo livro dela, já o li, é simpático, mas infelizmente eu acho que não é tão significativamente impactante como o Skim, continua a ser o meu livro favorito delas, e acho que fazem aqui uma série de concessões a determinadas expectativas de um género e o próprio desenho, que eu acho que enfraquece, digamos assim, muitas das características que me fez admirar o trabalho destas autoras. Também recebi o Ryan Holmberg, não para de traduzir coisas, portanto já recebi da Fujiwara Maki, eu vou ler o nome com mais cuidado, Fujiwara Maki, o My Picture Diary. É um livro de uma autora independente japonesa. Eu vou dizer uma coisa muito feia. Ela é a mulher do Yashirahu Tsuge e, portanto, de certa forma, grande parte do interesse vem do facto dessa relação e não pelo seu próprio trabalho, mas ela é sobretudo atriz e não autora de banda desenhada, portanto, para quem se interessa pelo Tsuge, é uma forma de chegar a conhecer mais a vida dele. Um outro livro que gostava de falar, que também ainda não já li, mas não escrevi sobre ele, é O Balada do Desterro, um livro dedicado ao Zeca Afonso, que é escrito pela escritora galega Teresa More, não é da minha família, e desenhado pela Maria João Verme. Portanto, é um novo livro, é publicado em Portugal pela Tradição e por uma editora galega chamada A Central Folk. Portanto, eu presumo que isto seja um daqueles livros que não vai estar no radar da maior parte das pessoas que lê banda desenhada, mas aconselho porque é um livro, lá está, uma linguagem diferente, uma atitude diferente, etc. Eu não conhecia e estou interessado. Acabou de sair, está a circular agora. Não sei qual é a tiragem, não sei qual é a presença no mercado e pronto. É um livro que já agora agradeço publicamente porque foi-me oferecido. Foi-me enviado este livro, não o comprei. E outra coisa, isto é um livro que tem alguns anos, mas finalmente é uma coisa que eu queria ter muito, mas eram livros muito caros. Eu gosto muito do Alex Toth, um grande nome da banda desenhada norte-americana, e há uns anos, a esta parte, saiu uma trilogia de livros dedicados a ele, que reúne textos, partes biográficas, de documentação, páginas, arte original, etc. E finalmente estes livros estão a sair em, como é que se diz, em capa cartonada, não, perdão, capa brochada, ou seja, capa mole, não é? E são muito mais acessíveis e, portanto, finalmente tive a oportunidade de obter isto. Porque eu já vi capa dura, mas já nem me lembro, mas é tipo 100 euros cada um, pá, não dá, é impossível. E pronto. Portanto, estou muito contente com esta compra. E são todos do mesmo tamanho, mas há uma coisa que me irrita, que é, 2 deles são com a capa de fundo preto e o terceiro tem a capa fundo branco. Epá, não sei como é que vou arrumar, porque não fica bem, mas pronto. Vamos tentar o... Estragam tudo. Olha, só para reforçar, então, pronto, Festival Fólio e Setúbal também é importante ir ao máximo possível.
Eu vou ter que falar com o Pedro depois disto e vou ter que pedir especificamente para ele lidar comigo como uma pessoa muito especial e falar-me especificamente porque eu gostava de ver isto a Setúbal, mas eu não, as coisas passam-me, ele comunica, mas eu não retenho absolutamente nada. E às vezes parece que eu não tenho interesse. Por acaso, nós somos péssimos, Gabriel. Ele faz montes de coisas e parece que nós não temos interesse. Mas não é isso. Eu não tenho noção. Pronto, mas isso vamos falar agora quando o programa Eu acabar. compreendo, porque Setúbal é muito longe, daqui, sobretudo para nós que vivemos em Não é Lisboa. nada longe. Um gajo aproveita e vai ao choco, pá. Não Eu é nada imagino longe. eu imagino que há muitas pessoas que escutam este programa fora de Lisboa, nós somos de Lisboa, pá, e Setúbal, e também chegar a Setúbal é muito difícil. É que se ainda houvesse, sei lá, comboios a partir de Lisboa, Pois, autocarros a partir de ok, é Lisboa, ironia. Estou a mas está perceber. direto, Tens é muito razão. difícil. Mas eu E não estou a dizer que é difícil. Eu quero Óbidos também ir. é muito Mas difícil, a pá, gente porque já fala. Óbidos fica, sei lá, a uns 80 quilómetros, Ouvidos é mais se ainda difícil. existisse uma estrada diretamente de Lisboa a Óbidos, mas não há, e depois aquilo fica Ouvidos dentro é de um mais castelo, difícil. um gajo tem que combater contra um Sim, coelho e contra o... sim. E, Exato. portanto, é muito difícil um gajo sair daqui. Por acaso Pronto, come-se muito bem. Estavas a falar do choco, come-se muito bem lá. Pode ser uma boa exatamente. desculpa para atrair mais pessoas a irem connosco. Atenção, que a minha banda desenhada, a Cthulhu Sadino, com o Marco Gomes e o Daniel Maia, explica finalmente a lenda oculta que eles não deixavam contar sobre a verdadeira origem do choco frito. Choco frito, claro. Eles Deixa-me não só. deixavam, percebem? Exatamente. Essa entidade que vai ficar sem nome. Em relação à Amadora BD deste ano, começa esta quinta-feira, inaugura esta quinta-feira. Este é o primeiro fim de semana agora do Amadora BD. Eu, pela primeira vez, comissariei duas exposições. Uma delas é do Great Gatsby, do Jorge Coelho, e a outra é dos Muitas Mortes, de Leila Starr, do Filipe Andrade. Foi um trabalho, mas era algo que eu teria feito por dois amigos e de outra maneira. Portanto, era uma coisa que me deu muito gosto de fazer e espero que eles gostem. Acima de tudo, o meu grande interesse é que eles fiquem felizes com a exposição que vão ter e que o público também goste. No dia 21 de outubro, que é já este sábado, eu vou estar às 4h40 vou estar no painel a apresentar o Leila Starr com o meu amigo Filipe e depois por volta das 18, um momento histórico, vamos lançar finalmente o Volta 2. O Volta vai voltar com o seu segundo número e é uma trilogia, é o segundo número. Fora isso, vou estar em autógrafos, mas vou estar por lá. Se quiserem, deem lá um salto e falamos. E depois, no dia 28 de outubro, porque não deve haver programa entretanto, aproveito, é outro sábado, às 4h20 vou estar a apresentar o Miracle Worker com o Filipe Andrade, com o Jorge Coelho, penso que só e com o Mário Freitas, em princípio será só com eles, mas pode ser que o Ricardo Cabral se junte, ainda não temos a certeza. E depois às 5h40, a apresentação da Umbra, com este amigo Pedro Moura, com o Filipe Abranches, com o Rita Alfaiate, com o Marco Gomes, etc. Fora isso, autógrafos, e vou andar por lá. Enfim, quem me conhece, venha dar um high five. Quem não me conhece, venha dar o high five na mesma. Não me batam porque eu sou frágil. E era isso. Olha, vão. E Olha lá, além das exposições, deixem-me só acabarem. Além das exposições que eu comissariei, há lá outras boas propostas no festival. E deem lá um salto. Então, já agora, se me permites, há uma exposição também dedicada à Marta Teves e Sim, fora do coisa, não é? com alguma presunção, parte dessa exposição, como imaginam, é de trabalhos que fizemos juntos e eu também estarei no domingo, além da Umbra, estou no domingo 29, pai, não recordo, a falar do Como Flutuam as Pedras com o João Sequeira e também estaremos lá a fazer autógrafos. Eu imagino que haja multidões à espera disso, não é? Mas vamos tentar ao máximo que essas assim, duas pessoas consigam falar connosco. Vamos ver. acho as vossas exposições muito queridas, mas vamos ao que importa. A área de gaming este ano outra vez ou não? Ah, e boa! Deve Ah, ter, eu acho que este ano tem o Lemmings. Vai pronto. ser uma maravilha. Está Lemmings. garantido. Lá estamos lá. Ok. Eu nem vou lá, eu nem vou lá ver a BED. Vou ficar no Lemmings. Exato. Claro. Eu só vou lá pela Popia Lanjana que vendem lá no café ao lado. Que isso é que é bom. Exatamente. Lá está, nada Bom, mal. pessoal, Um abraço. obrigado.
E Obrigado. até breve. Boa E o noite. próximo programa, como todos sabem, será apresentado pelo André, cujo tema é. É ir à lista. É desligar agora, é desligar, ou pôr Vou à música. lista, vou à lista. Um Tchau. abraço. And just a few things are related to the old. When we did believe